Beleza. Pessoal, me falem aí, como é que foi aí essa primeira semana aí de experiência lá com a disciplina? Eu vi que alguns alunos já responderam, né? Em torno de 9 alunos responderam a primeira semana. O que vocês acharam? Acharam que tá bom o nível das perguntas? Acharam um pouco complicado? Como é que foi? O Fabiano achou ok. Josué está de boa, tranquilo, principalmente para a galera que já fez, né, o curso técnico. Acho que o Josué já fez, né, fez até TE, né, a Lorena também, né. O Kevin, você chegou a fazer algum curso técnico também antes? A Bárbara chegando. Não, isso que é importante. Como você ainda não... É o primeiro contato com lógica, né? Foi o seu primeiro contato lá com a lógica formal, né? O que você achou? Achou tranquilo? Achou difícil a primeira semana? Porque o nível, pessoal, eu pretendo manter esse mesmo nível, entendeu? É lógico que vão ter agora 2 avaliações, vocês já devem ter visto lá, né? Não coloquei na sexta, porque problemas técnicos, né? Mas eu coloquei na segunda mais 2 semanas para vocês, mais 2 tópicos, perdão, para vocês completarem a segunda semana. E se vocês olharem, o nível das questões vai estar mais ou menos nesse nível aí que vocês viram dessa primeira semana, né? Então, se vocês acharam de boa, tranquilo essa primeira avaliação, vocês vão achar também muito fácil aí as outras semanas. Acredito que ninguém vai ter muito problema, não. Vocês chegaram a ver o conteúdo da segunda semana que eu coloquei ontem ou não? Ficou muito em cima, né? Que vocês conseguiram assistir alguma coisa? Brenda ainda não deu tempo. José vai ver hoje. Mais alguém chegou a ver alguma coisa? Ficou claro, pessoal, aqueles conceitos iniciais lá da semana 1, o que são proposições? Alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte? O Ravel vai chegar a olhar amanhã. Foi tranquilo? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, então, se ninguém tiver alguma dúvida, eu vou aproveitar, então, já que vocês vão ainda assistir o vídeo, né? Eu vou, então, fazer um pequeno resumo, então, desse vídeo, já antecipando o que vocês vão assistir, o que vocês acham. A não ser que alguém tenha uma pergunta, porque esse nosso encontro eu dou prioridade para as perguntas, né? Mas se ninguém tiver uma pergunta, eu já adianto alguma coisa com relação ao que vocês vão assistir aí nesses próximos vídeos. Pode ser, então? Vamos fazer um resumão aqui? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui tipo um quadrinho, né? Acho que tá aqui. Um open board. Acho que tá abrindo, peraí. Quando o OBS está rodando, a máquina ela sofre, tá? Meu computador também é bem fraquinho. Beleza, estão enxergando esse quadro aqui, esse quadro branco? Pessoal, aí enquanto eu estiver lá no quadro, eu não vou estar vendo o chat, né? Aí se vocês tiverem alguma pergunta assim sobre essa parte inicial, vocês
me interrompam aí pelo áudio mesmo, tá? Pode me interromper pelo áudio. Pode fazer a pergunta, abrir o microfone e fazer a pergunta. Eu vou desligar a câmera aqui para ver se alivia um pouco. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, na primeira semana eu expliquei para vocês que esse curso ele tem o objetivo, isso eu conversei com vocês na semana passada, que ele tem o objetivo de mostrar para vocês o que é qual é essa relação, né, da lógica, né, e como foi possível através dessa lógica formal construir máquinas, construir esses computadores que a gente conhece hoje, né? E no estudo dessa primeira semana eu falei muito sobre uma coisa chamada proposições, né? Então, só para a gente relembrar aqui rapidinho, tá? Não reparem a letra não, porque eu vou escrever com o mouse, né? Uma proposição, ela é, na verdade, toda afirmação, tá? Toda uma afirmação, pode ser uma sentença, uma frase, pode ser uma expressão matemática, pode ser qualquer coisa, qualquer afirmativa que eu faça, que eu possa atribuir como verdadeiro e falso. Tá? Porque a gente sabe que lá dentro do computador, dentro do hardware dele, em algum nível do seu funcionamento, ele trabalha com corrente elétrica, né? E há um chaveamento interno dentro dessa máquina que funciona de forma do tipo ter corrente ou não ter corrente. Tá? Isso foi feito lá nos primórdios da computação, inicialmente com relés, né? Recomendo, eu não sei se eu cheguei a falar com vocês sobre esse filme, mas dá uma olhada lá no filme Jogo da Imitação, né? Que conta a história do Alan Turing e como ele quebrou Opa, chegou um colega. E como ele quebrou a criptografia. Pessoal, deixa eu atender o colega que chegou aqui. Caramba. Aí. Boa noite, Samuel. Seja bem-vindo. Então, como eu estava falando... Boa noite, professor. Obrigado. É isso aí, cara. Aí, como eu estava falando, então, esse computador ele vai trabalhar nesse filme, tá, pessoal? Depois vocês dão uma olhadinha. Jogo de imitação, Samuel, que chegou aí agora. Tá? Ele mostra lá um equipamento que o cara constrói, o Alan Turing, né, constrói. E esse equipamento, se a gente reparar, ele tem um monte de chaves, assim. Na verdade, são vários relés que ficam acionando e desligando, né? Então, o que acontece com um computador? Ele internamente, ele possui uma série de chaves, tá, pessoal? Qualquer circuito computacional vai ser assim. Imagina um monte de chavinha aqui que liga e desliga, como o interruptor da tomada de vocês, tá? Então, se essa chave for acionada aqui, né? Vamos supor, o cara tem algum circuito ou o próprio programador, ele acionar essa chave, se ele ligar isso aqui, existe uma corrente fluindo, né? Mas se essa chave for aberta, por algum motivo aqui, o cara interromper essa chave, essa corrente é interrompida. Então, é fácil, eletronicamente, a gente criar circuitos que sejam chaveados, que tenham valores de ter corrente e não ter corrente. Isso é o que a gente chama lá, que vocês veem nos filmes lá, como o famoso 0 e 1, né? O famoso lá que sai lá na tela 0 e 1. Tá? Ou não tem corrente ou tem corrente. Mas, a nível lógico, né, pensando lá nas origens da filosofia, essas proposições, essas afirmativas também podem ser tratadas pelo computador, tá? E essas proposições, elas precisam ser sempre proposições que a gente possa atribuir para poder ser computável, para poder ser tratado por esse tipo de máquina, elas precisam receber sempre essa possibilidade de serem apenas 0 ou 1, ou verdadeiro, né, que a gente chama na computação lá de verdadeiro e falso.
Tá? Então, toda proposição é toda aquela representação de informações, dados, que vão ser representados por verdadeiro e falso. Pode ser uma frase, pode ser uma expressão matemática, enfim, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa. Desde que eu possa afirmar como verdadeiro e falso, né, isso é uma proposição e vai poder ser tratada pelo computador. Bom, vamos imaginar o seguinte. Kiko, então, vamos supor que vocês me perguntem assim, Kiko, então o mais ou menos não existe para o computador? Por exemplo, se eu disser assim, hoje está calor, né? Para o computador, a princípio, isso pode ser verdade ou falso. Hoje está calor. Né? Aqui em Bom Jesus está calor pra caramba, tá? Mas eu não sei aí na cidade de vocês, mas hoje aqui está bem quente. Então, essa proposição aqui em Bom Jesus, ela é verdade. Mas em outros locais, ela pode ser falsa, né? Não está calor, né? Então, a proposição hoje está calor pode ser falso, né? Mas, em alguns lugares, na realidade, ela pode não ser absolutamente verdade, nem absolutamente falso. Tá? Então, é o que a gente chama de uma lógica nebulosa. Tá? Ela pode assumir valores intermediários. Isso, para o computador, não existe. Tá? A gente cria artifícios que vão simular essa situação. Né? É o que a gente chama realmente de lógica nebulosa, mas é uma área da inteligência artificial. Vocês vão até estudar isso no curso, tá? Mais à frente, né? Lá para o quinto ou sexto período, vocês têm uma disciplina de inteligência artificial, vocês vão ver exatamente isso, né? Que é a lógica difusa, a lógica nebulosa, né? Onde o computador ele consegue tratar de forma mais, vamos dizer assim, genérica, né? Mais dentro da realidade do mundo real. Mas, a princípio, a gente vai sempre tratar aqui tudo tratando como verdadeiro ou falso. Tá legal? Então, eu posso pegar um outro detalhe. Essas proposições, a gente vai representar aqui na nossa disciplina por letras. Tá? Então, a proposição hoje está calor, né? Hoje faz calor, pode ser a proposição A. Tá? E, como eu disse, a princípio, nessa lógica que a gente está tratando, essa proposição A pode ser verdadeiro e falso. Beleza? Bom, eu mostro também no vídeo da primeira semana que a gente pode trabalhar com essas proposições aqui, com a junção dessas proposições, para criar o que a gente chama de proposições compostas. Né? Essas proposições, hoje está calor, ou quando eu falo assim, por exemplo, uma outra proposição, vamos supor uma outra proposição B, que eu fale assim, 5 é maior que 3. Tá? Isso aqui é uma outra proposição. Né? 5 maior que 3. Essa proposição aqui, ela também pode receber verdadeiro e falso. Tá? Mas eu posso trabalhar com essas proposições simples para criar proposições que a gente chama de compostas. Né? Para isso, existem alguns operadores lógicos. Tá? E os operadores que a gente vai estudar aqui, deixa eu botar aqui, ó. Esses operadores lógicos, pode deixar que lá na apresentação a letra é bonita, tá? É porque aqui eu estou escrevendo com o mouse, já viu, né? Esses operadores lógicos aqui, pessoal, eles são, né, a negação, lá no vídeo eu não botei nessa ordem não, tá? O E lógico, o OU lógico e o OU exclusivo. Aliás, tem mais. Tem a implicação, e a biimplicação ou equivalência lógica. Tá? Usando essas operações que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente consegue construir qualquer
circuito lógico, tá? Todos os computadores que existem hoje funcionando no mundo aí, eles estão baseados somente nessas operações lógicas aqui, né? Existem também, evidentemente, as operações aritméticas, né? Como soma, subtração, mas que também são feitas usando esses operadores lógicos aqui, tá? Então, toda a construção dos circuitos digitais de todos os processadores são baseados exatamente nesses seis caras aqui, tá? Bom, no primeiro vídeo, o primeiro operador que eu mostro para vocês é o operador E. Então, vamos supor que eu tenha duas proposições aqui, né? Uma proposição A e uma proposição B. Então, quando eu escrevo esse símbolo aqui, ó, esse símbolo de tipo um V de cabeça para baixo, assim, né? Ó, isso aqui é uma operação lógica E. Eu estou dizendo que eu estou pegando uma proposição A, que pode ser hoje está calor, ou uma operação matemática, enfim, qualquer coisa aqui que é uma proposição, né? E estou relacionando ela com outra, tá? Através de um operador lógico chamado E. Tá? Isso vai resultar, pessoal, isso aqui vai resultar numa proposição C, né? Que eu estou chamando aqui de C, que é uma composição dessas duas proposições iniciais, tá? Relacionadas por esse operador lógico aqui. Tá? Ora, se cada operador desse pode ser verdadeiro ou falso, então vou botar eles aqui, ó. Vou arrumar um espacinho aqui, ó. A e o operador B. Se cada um deles pode ser verdadeiro ou falso, então a gente tem um número aí de combinações que a gente possa fazer, né? Que a gente pode fazer com esses valores de A e B, né? Vamos pegar na situação em que os dois são falsos. Ó. Outra situação em que o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. Agora o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. E, finalmente, os dois são verdadeiros. Estão vendo aí? Pessoal, se eu estiver falando rápido demais ou está confuso de entender, me interrompam aqui, tá? Eu não estou vendo o chat, não, hein? Legal? Abram o microfone aí e podem falar comigo aqui, senão... Ah, não está aparecendo? Ih, rapaz, eu estou falando igual um doido aqui. Ah, já voltou então. Ah, beleza, beleza. Ok. Então, pessoal, qualquer dúvida aí, me chama aqui no chat, tá? Ou me chama no chat. Abre o microfone aí, tá legal? Então, olha lá, ó. Reparem bem aqui, pessoal. Olha só, nós criamos aqui, ó, todas as combinações possíveis de A e B, né? Ou quando os dois são falsos, já que cada um deles pode ser verdadeiro ou falso, aqui a gente tem a situação que os dois são falsos, que o primeiro só é verdade, agora só o segundo, só esse aqui, que é o A, que é verdade, e depois quando os dois são verdade. Tá? Todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso estão aqui. Tá? Aí eu vou passar uma dica para vocês. Tá? Para eu saber o número de combinações, como a gente está lidando com um sistema binário, né, um computador que trabalha só com zeros e uns, o número de combinações que a gente pode fazer aqui é sempre 2 elevado ao número de proposições que a gente está tratando. Como essa proposição aqui ela é composta por duas proposições, então é 2 elevado a 2, que dá 4 linhas, estão vendo? Né? Então a gente vai ter sempre 4 combinações aqui. Isso é para vocês não se perderem aí quando forem montar, quando forem testar isso aqui,
né, vocês saberem se não pularam nenhuma dessas combinações. A ordem das combinações também não é importante, tá? Fazer isso aqui fora de forma inversa ou de forma... Isso não vai alterar o estudo dessa proposição composta. Eu sempre faço nessa ordem assim, né? Por uma questão de que mais tarde a gente vai trabalhar com binário, então eu já aproveito e já deixo na ordem do sistema binário, né? Se eu considerar falso como 0 e o verdadeiro como 1, né, isso aqui já estaria mais ou menos no formato binário, né? Mas vocês podem inverter isso aqui, isso não altera em nada o estudo. Mas olha só, voltando aqui a esse caso, né? Esse resultado C aqui, ele vai depender exatamente dessa relação E. E aqui é o seguinte, o E, pessoal, o E lógico, ele nos diz o seguinte, que isso aqui só sai verdade se os dois forem verdade. Tá? Então, por exemplo, falso e falso, né? A proposição A sendo falsa e a proposição B sendo falsa, a resultante aqui, né, C, ela é falsa. Tá? Mesmo nessa linha de baixo aqui, em que o B é verdade, nessa opção aqui, o B é verdade, ainda assim a gente vai ter falso. Porque o E, ele exige aqui que só vai ser verdade se os dois forem verdade. Então aqui também nós temos falso. E só nesse último caso aqui, pessoal, é que a gente vai ter uma verdade. Tá? Porque aqui sim, nessa combinação de todas as combinações, essa é a única linha em que a gente tem o A e o B como verdade. Tá? Diferente, pessoal, do OU. Né? O OU aqui, ó, que é representado com um símbolo muito parecido, só que agora é um V mesmo, né? Não é um V de cabeça para baixo. O OU, ele já é diferente, ó. A gente vai ter as mesmas combinações, vamos pegar aqui, ó, A ou B, né? Vamos botar aqui de novo a tabelinha aqui, A, B, deixa eu puxar aqui. Né? Então a gente vai ter aqui falso, 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 verdade, verdade, falso. Sai daqui, cara, você está me atrapalhando. Verdade, falso e verdade, verdade. Né? Nessa situação, pessoal, o C, o OU, ele já é diferente do E. Né? Essa situação, ele nos diz o seguinte, tá? Que ele vai ser verdade, basta que um deles seja verdade. Então, olha só, o C vai sair verdade em qualquer situação em que haja pelo menos uma verdade aqui, ó, né, nas combinações. Então, a primeira linha é a única linha que é falsa. Né? Olha aqui, ó, porque aqui tanto o A quanto o B são falsos. Nas demais linhas, nesse caso o B é verdade, então sai verdade. Aqui o A é verdade, sai verdade. E aqui os dois são verdades, aí tranquilo, verdade mesmo. Tá? Então, nessa situação aqui com o OU, o operador OU, né, a gente tem verdade. Né? Só na primeira linha que não. Muitos alunos me perguntam assim, Kiko, mas como é que é isso na eletrônica, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, já que a gente está com um tempinho, né? Isso aqui, pessoal, não tem... assim, eu não cobro eletrônica de vocês, nem é o objetivo do curso. É só por curiosidade mesmo, né? Imagina o seguinte, pessoal. Olha aqui, ó. Imagina que você tenha aqui uma pequena bateria. Alguém fez eletrônica? Fala, se fez, abre o microfone aí, fala para mim. Quem vai me ajudar, né?
Às vezes tem alguém que fez técnico de eletrônica. Olha só, imagina o seguinte, tá, pessoal? Opa, chegou mais um colega de vocês. É o Gabriel. Fala, Gabriel. Boa noite. Tudo jóia? Vou voltar. Então, olha só, pessoal. Imagina o seguinte, ó. Vocês devem lembrar lá do ensino médio, quando a gente estudou eletricidade lá no ensino médio. No meu caso, há muitos anos atrás, né? Aqui a gente tem uma pequena bateria. Imagina aqui que a gente tem uma pequena bateria e aqui a gente tem uma lâmpada, né? Uma lâmpada, tá? Essa lâmpada, se a gente ligar nessa bateria, a gente fecha o circuito aqui, né? E a gente acende, há um fluxo de corrente, né? De polo positivo para o negativo, e aí a gente tem a lâmpada acendendo. Se a gente colocar, como eu falei no início do nosso encontro, se a gente colocar aqui, ó, uma chavinha, né? É muito grande isso aqui, cara. Se a gente colocar aqui uma chave e abrir essa chave, essa corrente é interrompida, né? Essa corrente aqui, deixa eu diminuir essa borracha. Essa corrente aqui é interrompida e aí a lâmpada apaga. Tá? Então a gente pode escolher aqui com 0 e 1, né? Se a lâmpada acende ou não. Tá? Mas se eu colocar, por exemplo, duas chaves aqui, ó. Vamos imaginar essa situação aqui, ó. Eu vou colocar duas chavinhas aqui, ó. Tá? Vocês concordam que para esse circuito funcionar, não basta apenas... vamos considerar a verdade, né? Vamos considerar a verdade quando a lâmpada acende, né? Quando essa lâmpada acende. Imaginem o seguinte, nessa situação, a lâmpada só vai acender se as duas chaves estiverem conectadas, concordam? Né? Olha lá, ó. Para que haja corrente fluindo, se eu fechar só a primeira chave, vamos imaginar que eu só liguei essa chave aqui, ó. Essa aqui continua aberta, não tem corrente. Se eu fizer o contrário, né, ligar essa, tá? Mas desligar a primeira chave aqui, a gente continua sem corrente, né? E a lâmpada continua apagada. Essa lâmpada só vai acender se as duas chaves estiverem conectadas. Ou seja, se as duas chaves forem verdade, a gente vai ter verdade aqui. Olha lá, o que a gente acabou de fazer aqui com duas chaves muito simples. Uma porta E. Olha lá, ó. Se as duas estiverem abertas, a lâmpada está apagada. Se só uma estiver fechada, a lâmpada está apagada. A outra também continua, só acende se as duas estiverem ligadas. Olha, coisa simples, né, cara? E o computador, ele é simples assim, tá? Suas entranhas, lá dentro do seu processador, você vai ter, é lógico que isso aqui é feito com circuito semicondutor, né? Mas o princípio é esse aqui, de chaveamento mesmo. Tá? Por isso que os primeiros computadores eram feitos com relés, né? Que são chaves, na verdade. Mas e o WoW, Kiko? O WoW também, ó. Olha aqui, a gente pode fazer um circuitinho do WoW, ó. Opa, vermelho não. Vai ficar igual o outro aqui, ó. O WoW a gente pode fazer aqui também, ó. Imagina, por exemplo, que a lâmpada está aqui, né? Vou desenhar a lâmpada embaixo aqui. E aqui eu vou fazer assim, ó. Vou puxar. Mão, falta de coordenação, rapaz. Trabalha a vida inteira com mouse e não consegue fazer uma linha. Mas faça a experiência, a coisa mais difícil que tem é fazer uma linha com mouse. Olha aqui, ó.
Olha nesse caso aqui, pessoal. Né? Aqui eu tenho duas chaves também, né? Mas se as duas estiverem falsas, ou seja, desligada, a lâmpada está desligada. Mas se eu ligar a primeira chave aqui, galera, olha só. Se eu ligar só uma chavinha aqui, repare que já tem corrente fluindo para cá, né? Já tem corrente indo para a lâmpada vai acender. Né? Se eu fizer o contrário aqui, ligar essa chavinha aqui, ó, né? A lâmpada também vai acender, né? Porque aí a corrente vai correr por aqui, ó, tá? Vai chegar aqui por baixo e aí você vai ter a lâmpada acendendo também. Se as duas estiverem ligadas, sem problema, né? As duas, aí a corrente se divide, né? Quem estudou eletrônica aí sabe disso. A corrente se divide aqui nessas duas malhas de corrente, aqui, passa por aqui, e aí a lâmpada acende normalmente, tá? E o que a gente tem aqui? Um ou. Olha só não acende a lâmpada se as duas estiverem, se as duas lâmpadas estiverem, perdão, se as duas chaves estiverem abertas. Falso, né? Qualquer outra situação aqui, né, a gente tem a verdade, ou seja, a lâmpada acesa. Né? Então, o princípio da computação na eletrônica... Vocês entenderam esse negócio da eletrônica? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Vocês entenderam aí essa ideia da eletrônica? Né? O interessante é que esse princípio simples assim, né, é a base da computação. Todos os computadores são feitos usando esse mesmo raciocínio. Entenderam, pessoal? Não é muito mais complicado que isso, não. Pelo contrário. Tá? É exatamente esse raciocínio que é usado para construir os computadores modernos, até hoje. Tá? Bom, beleza, Kiko, mas e tem outras portas aqui, né? Bom, aí isso, pessoal, eu mostrei na primeira semana, tá? Nesse vídeo da semana 1. Na semana 2, né, agora fazendo um resumo aí da semana 2, eu mostro esses outros operadores aqui. Tá? Então, deixa eu criar aqui mais uma página. Eu mostro para vocês... Peraí, deixa eu ocultar esse troço aqui. Fica umas coisas aparecendo. Beleza. Olha só. Eu mostro para vocês o operador XOR. Não. Na ordem acho que é o show. Estou tentando lembrar da ordem do vídeo ali. Mas acho que eu mostro o operador show, que é o XOR, que quer dizer ou exclusivo, tá? Isso aqui vem de ou exclusivo, ou exclusive OR, né? Vocês vão me ouvir falar muito isso aqui, ó, ou exclusivo. Que é, na verdade, muito parecido com o OU, tá? Alguns alunos acabam se enrolando, e como ele é parecido com o OU, os alunos acabam tropeçando aí. Mas a ideia dele, como o próprio nome diz, é o seguinte: imagina novamente aqui o nosso A, o B, a simbologia dele é parecida com a do OU também, só que tem uma barrinha embaixo aqui, ó. Imagina que A ou B... pessoal, um detalhe. Às vezes aí na literatura vocês vão encontrar umas simbologias um pouco diferentes, tá? Do E, do OU, acredito que não, mas o OU exclusivo, vocês podem encontrar simbologias como um mais e uma bolinha, tá? Isso não muda em nada, tá? É só uma notação diferente, né? Eu vou usar ela dessa forma aqui até a álgebra booleana, né? Então, aqui no OU exclusivo, pessoal, acontece de forma semelhante ao que acontece no OU, né? Então, vamos lá, ó.
eu tenho aqui, novamente, as minhas proposições A e B, né, que são, a gente viu aqui que é falso, 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 verdade, verdade, falso e verdade, verdade. E a saída aqui do ou exclusivo, né? A saída aqui do ou exclusivo, C, né, que é o resultado desse ou exclusivo, a única diferença do ou é que ele só vai sair verdade, né? No ou, ele sai verdade, basta que um deles seja verdade, não é isso? Não é assim o ou exclusivo? Ou, perdão, o ou, né? Basta que um deles seja verdade para que saia verdade. No ou exclusivo, vai sair verdade quando apenas um deles for verdade. Tá? Por isso que é chamado exclusivo, porque exclusivamente um pode ser verdade, só. Tá? Então, nesse caso aqui, os dois são falsos. Olha aqui, ó. Nesse caso específico aqui, os dois são falsos. Então, a gente tem falso. Aqui, pessoal, olha só, apenas um exclusivamente é verdade, tá vendo? Então, aqui a gente tem verdade. De novo, ó, só um deles é verdade. Então, a gente tem verdade. E aqui nós temos a diferença dele para o ou. Ó. Aqui não tem exclusivamente um. Tá? Nós temos os dois como verdade. Então, aqui é falso. Tá? Essa é a única diferença desse ou exclusivo aqui para o ou. É legal? Então, a gente pode também utilizar esse ou exclusivo aqui para construir os nossos computadores, né? E eu mostro, além desse ou exclusivo, eu mostro também a implicação, que é o A implica em B, perdão, isso aí. A implica em B, que dá C. Tá? Esse A implica em B, olha só, ele quer dizer o seguinte, que se o A gente para gravar isso aqui é bem fácil, ó, deixa eu botar aqui, ó. A, B. Vou fazer de novo aqui, é a mesma coisa que eu fiz no de cima. Ó, falso, falso. Falso, verdade. Verdade, falso. Verdade, verdade. O A implica em B quer dizer o seguinte, se o A for falso, olha só, se o A for falso, reparem aqui a ordem, ó, o A implicando em B. Se o A for falso, o B fica livre, ou seja, se isso aqui é verdade, reparem que o A é falso, então não importa o valor de B, isso vai ser verdade. Ó, o A é falso, isso aqui é verdade. Agora, se o A for verdade, se o A for verdadeiro, o B tem que acompanhar o A. Tá vendo? Ele tem que ser igual ao A. Nesse caso, o A é verdade, mas o B não é igual a ele. Então, isso aqui é falso. Tá? Olha esse último caso aqui. O A é verdade. Então, o B está igual ao A. Nesse caso, tudo bem, é verdade. Então, a única linha que vai dar falso é essa aqui. Por quê? Porque o A é verdade, né? O A é verdade, mas o B não é igual ao A, ou seja, o B teria que ser verdade também. Quando o A é falso, aí pouco importa, vai dar verdade sempre. Tá? Então, se essa primeira proposição aqui, tá? Eu estou falando A, gente, porque esse cara aqui, se ele fosse D, é D, né? Ó, o A, aqui antes da implicação,
né? É ele que manda no valor de B. Se ele for falso, tudo bem, vai dar verdade aqui. Tá? Mas se ele for verdade, o B também tem que ser verdade, para que isso dê verdade, senão vai dar falso. Entenderam? Esse é um pouquinho mais difícil de... Entenderam aí? Esse eu já mostro na segunda semana, junto com o exclusivo. Tá? Tranquilo até aí, pessoal? Show. Então, olha lá. Beleza, Kiko. E qual é faltam dois, né, que eu falei lá na relação. O outro que eu mostro para vocês é o biimplicação ou equivalência lógica. Tá? A equivalência lógica é o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. A, B. Né? Olha lá, uma setinha para os dois lados. Nesse primeiro caso aqui, uma setinha, né, vindo da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, você tem a seta para os dois lados. Esse aqui é o C. Tá? Então, nesse caso da lógica aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. Imagina lá, ó, falso, 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 verdade, verdade, falso e verdade, verdade. Todas as combinações aqui. E aí é o seguinte, a biimplicação ou equivalência é como o próprio nome diz, né? Um tem que ser equivalente ao outro para que seja verdade. O A é falso, o B é falso. Eles são equivalentes? São. Um é igual ao outro, tá vendo? Então isso aqui é verdade. Né? Esse aqui é igual ao outro? Não. Né? Então isso aqui é falso. Esse aqui é igual ao outro? Não. Então isso aqui é falso. Esses são iguais? São. Então é verdade. Tá vendo? Facinho, né? A equivalência, como o próprio nome diz, ou biimplicação, um tem que ser igual ao outro. Se forem iguais, dá verdade. Se forem diferentes, dá falso. Se vocês repararem, né, se vocês observarem aqui atentamente, vocês vão perceber que essa equivalência, ela é o oposto, né? Ela é o oposto do ou exclusivo, ó. Quando o ou exclusivo é falso, ela é verdade. Quando ela é verdade, a equivalência é falsa. Tá vendo aqui, ó? Exatamente o oposto, né? Tá? E o último que eu mostro para vocês é o mais simples de todos, que é a negação. Tá? A negação, ela é representada por um til. Aqui, ó. Til A. Né? Então, eu estou negando o valor de A. Ela é a única que não é que para criar essa proposição composta, eu só preciso de uma única proposição inicial, né? Então basta A para eu ter aqui a negação desse A, né? Para eu fazer uma proposição composta. Como é um cara só, eu só tenho verdadeiro e falso, né? Olha aqui, ó. A pode ser falso ou verdade. E como o próprio nome diz, vou puxar aqui, ó. Como o próprio nome diz, pessoal, o C aqui vai ser o oposto, a negação de A. Ou seja, se A é falso, C é verdade, porque ele é a negação de A. Se A é verdade, o C é falso, porque ele é o oposto. Tá? Esses são todos os operadores que a gente tem para aprender aí na nossa lógica proposicional, tá? Todos os operadores lógicos estão aí. Aqui, mas tem o livro aí que tem mais operadores. Tudo bem, você pode criar novos operadores, mas todos os operadores que você criar aí na lógica, eles vão ser construídos a partir desses operadores. Esses aqui são os operadores fundamentais de toda a lógica proposicional. Vocês entenderam até aqui?
galera? Tranquilos até aqui? Até aqui, meus amigos. Show. Olha só, até aqui vocês já fazem também a primeira avaliação da segunda semana, tá? Então, com as duas primeiras avaliações, uma da semana 1 e a primeira da semana 2, são só esses operadores, esses 6 operadores que eu falei hoje para vocês, tá? Só os conceitos desses 6 operadores. A segunda avaliação que eu mostro para vocês lá na semana 2, porque são 2 avaliações por semana, né? A segunda avaliação da semana 2, ela é um pequeno teorema. É isso aqui, ó. Eu estou falando disso aqui, ó. Semana 2, que é esse pequeno teorema conhecido como Teorema de De Morgan. A gente ainda tem aqui uns minutinhos antes da minha aula. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Em 10 minutinhos eu mostro, porque ele é muito fácil, tá? Ele é um teorema. Esse cara, esse matemático, De Morgan, ele estudou, pessoal, as negações. Ele ficou assim, curioso, né, com a álgebra booleana. Ele ficou curioso sobre essa negação. E ele percebeu algumas curiosidades. Vamos supor o seguinte. Se eu disser assim, ó, a gente já viu aqui que a gente pode construir A ou B, né? A ou B. Mas imagina que eu pegue esse A ou B, vai dar C, né? Lá naquele estudo que a gente viu aí na página anterior, né? Que esse A ou B aqui vale C. Imagina que eu pegue esse cara e faça o seguinte, a resposta de A ou B, eu vou fazer uma negação, ou seja, eu vou inverter o valor dela. Tá? Vou fazer um valor inverso disso aqui, né? Quero a negação da resposta de A ou B. Às vezes, a intuição que a gente tem é falar o seguinte, Kiko, isso aqui é a mesma coisa que se eu pegasse e negasse o A, deixa eu melhorar aqui, ó. É a mesma coisa que se eu pegasse a negação de A, fizesse um OU e a negação de B. Né? Parece que é a mesma coisa. Eu poderia, ao invés de negar no final, ou seja, inverter o valor no final, eu poderia inverter o valor no início. O valor de A, inverto o valor de A, inverto o valor de B, e depois eu faço o OU entre eles. Mas isso aqui está errado, tá? Eu demonstro lá no vídeo para vocês que isso aqui está incorreto. Tá? Isso aqui não funciona, não é a mesma coisa que isso aqui não. Tá? Isso aqui não vai ser a mesma coisa. De Morgan mostrou para a gente que eu posso sim negar eu posso sim aqui pegar a negação de A e a negação de B. Mas, ao invés de usar OU aqui, eu vou ter que trocar por E. Tá? Então, a negação de A ou B é a mesma coisa, tá? Que a negação de A e, olha lá, inverteu de OU para E, a negação de B. Isso eu demonstro para vocês no segundo vídeo, tá? Além disso, ele mostra para gente o seguinte, que a negação de A e B, olha aqui, ó, agora não é mais OU, né? É E. Da mesma forma que inverteu aqui de OU para E, também a gente pode fazer o contrário. Ó. É a mesma coisa aqui. A negação de A ou, olha lá, voltou aqui, era E, voltou para o OU aqui, ó, tá vendo? A negação de B. Tá? Então é isso que eu mostro para vocês lá no segundo vídeo. É só essas regrinhas aqui que a gente chama de teorema de De Morgan. Tá, pessoal? Essa regrinha aqui, para que bobagem, para que serve isso? Isso aqui, pessoal, se a gente vai ver, vai ser super importante na hora da gente simplificar as expressões. Como eu mostrei no início do vídeo lá, gente, a gente pode construir circuitos eletrônicos com base nisso aqui, né? A gente viu 2 circuitinhos lá no começo,
né, que eu mostrava isso para vocês. Mas em algumas situações, essas expressões ficam grandes demais. E se a gente usar essas regrinhas aqui, De Morgan e outras que eu vou mostrar para vocês, a gente vai diminuir essas expressões. E, consequentemente, a gente vai fazer circuitos menores. Entenderam? Circuitos menores são máquinas mais baratas, máquinas mais rápidas, máquinas que consomem menos energia. Então, é importante a gente reduzir as nossas expressões, tá? Vai ser um tópico que eu vou trabalhar bastante com vocês, é a simplificação de expressões lógicas, né? Para a gente construir circuitos menores, tá? Então, por isso que a gente vai estudar essa regrinha aqui de De Morgan, porque ela vai ser uma ajuda danada, né? Essas simples conversões de negações aqui, a gente vai ver que a gente vai conseguir reduzir bastante as nossas expressões, tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu voltar a ver vocês aqui. Peraí. Então é isso, pessoal. Esse vídeo, deixa eu abrir minha câmera de novo aqui. Deixa eu interromper a apresentação para a gente conversar, despedir de vocês aqui. Pessoal, então é isso. É só para vocês saberem aí, um resumão que eu fiz hoje sobre esses três tópicos que eu já apresentei para vocês, tá? Então, tudo que eu falei hoje aí tá explicado com maiores detalhes lá nos vídeos. Deem uma olhada essa semana e olhem as avaliações lá, né? Vocês têm tempo para fazer, mas já vão olhando e já vão respondendo as que vocês se sentirem seguros, para, como eu falei na semana passada, não acumular, tá? Não ficar com um monte de questões para resolver no final, né? Já vão respondendo, mas se sentirem dúvida em alguma questão, semana que vem a gente se reúne de novo, a gente tira essas dúvidas dessas 3 primeiras semanas, três primeiros tópicos, né? Mas lembrando, sexta-feira tem mais duas avaliações, né? Então, vamos aproveitar essa semana para dar um gás e não deixar acumular. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida aí? José falou que não. O resto também está achando tranquilo? Beleza. Pessoal, hoje veio menos gente, né? Entra em contato aí com os amigos, tá, pessoal? Para ver se está todo mundo fazendo, se está alguém para trás, se tem alguma dúvida, né? Pede para assistir os vídeos dos nossos encontros, né? Para tentar tirar dúvidas. Se não, entra no chat lá, no fórum, fala comigo lá pelo portal, tá? Mas dá uma força aí, encontra os colegas, tá? E vamos tentar todo mundo aí seguir acompanhando para não acumular, tá legal? Tudo de bom, meus amigos. Boa semana. Ó, obrigado aí pela presença de vocês. E semana que vem estamos juntos, se Deus quiser. Tá? Se cuidem. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Valeu. Valeu, Ravel.